você com expectação, ela querendo ver você pular e tal, mas tem uma coisa, sempre já aconteceu, sempre acontece. Quando Deus quer fazer um movimento, irmão, ninguém cerca. Mas também, se ele não fizer, eu não vou sair dele de Cristo, não. Mas se ele fizer, irmão do céu. Então eu sou tranquilo nessa área. Aí bota muito pregador que chega e já começa, quer que o povo ele sair. Ó, eu preguei e o negócio não rola, né? Não. O Senhor é soberano, não é? Ele é soberano. Essa palavra soberano, ele deixa a gente lá embaixo, não é? Esse negócio. Então, agora esses dias lá no Festival Júnior, estava lá ministrando de manhã, à tarde, sempre sobra a tarde, no horário, pico mais quente, só vendo, mas e lá a igreja lotou e Deus fez uma obra lá, no tremendo. Aí numa julinha eu fui lá nas Três Flechas, eu gostei, a igreja muito leve, igual quanto aqui também, senti muita vontade, muito leve, né? Os irmãos dando glória a Deus. Eu não tenho o costume de mandar ninguém dar glória a Deus, de glória a Deus, dá se quiser, e se sentir, mas quando Deus começa, irmão, a operar, ninguém fica calado. O povo falou uma coisa aqui, que eu fui pastor presidente de Quatro Campos, e eu não mexeu muito nas minhas emoções, não, sabe? Ele mexeu muito na minha emoção quando ele falou bem da minha nora, do meu filho, do meu neto, aí sim, desmantelou nas emoções. Desmantelou. Ele elogiou minha família, depois eu lá no alto, assim. Se maltratou eles também, pensa o tanto que eu fico contrariado. Mas no Senhor, eu fico contrariado no Senhor. Você sabia que é isso? Tem que ficar contrariado, mas no Senhor. Fora do Senhor, aí o bicho pega. Nós estamos aí abençoados. A sorte que Deus só me deu um neto, fez que eu tivesse mais de um, meus amigos. Só Deus na causa. E voltando aqui, rapidamente, o irmão Raul Sator disse, irmão, nós tivemos um privilégio, rapidamente eu vou para vocês, eu e minha esposa, em 1974, eu estava ainda afastado dos caminhos do Senhor, fiquei 7 anos fora do caminho do Senhor, e a irmã Maria Helena teve aquela coragem, eu lá no mundão, ela me convidar para casamento, e me trouxe para a igreja. Me trouxe, jovem, novinho, bonita até hoje, né? Não é aquela que ficou de idade que eu vou achar feia. Eu lembro daquele dia, entendeu? Mas não estou tendo essa ousadia com as moças, não, porque o meu direito dos rapazes tem que pedir casamento, as moças também têm, sabia disso? É o meu direito, irmão. Só que é o seguinte, hoje está diferente, as moças chamam no casamento e vai esconder dos pais, da mãe, quando os pais descobrem o negócio da taia, não é assim não. Sabe o que ela falou para mim? Ela mandou me chamar na casa do irmão lá e eu fui todo tímido, né? Eu estava cabelão nos ombros, bermudão, aquele tipo de cangaceiro mesmo. E ela falou, olha, é o seguinte, eu gostei de você para casamento, mas te dou 10 dias para você consertar na igreja e ser um crente abençoado. Aí você pode ir lá em Jussara conhecer minha mãe, não tenho pai, meus irmãos. Tirando isso aí, não precisa ir lá não. Você pensou que moça corajosa? E crente? Pois nós somos abençoados até hoje. Aleluia! Rapaz, eu saí dali, o diabo saiu junto comigo. Rapaz, para com isso. Para de ser bobo. Como não? Você está tão... E aí, mas Deus foi trabalhando, irmão. Com 8 dias eu já tinha cortado o cabelo, já tinha arrumado as vestimentas, já tinha tudo. Embarchei na Paz do Ceará, conhecer a família dela. E deu tudo certo. Ela falou assim, e agora?
Vamos falar do casamento. Quantos dias para o casamento? É 30 dias. Eu não, ainda eu continuo. Nós casamos por 9 meses. Na igreja, eu orando, buscando ao Senhor. Começou uma batalha, começou uma guerra. Você sabe por que começou uma guerra? É porque eu deixei de servir ao Senhor aos 15 anos e entrei no mundão, assim, não esbandelado. Mas, porém, eu fiz uma coisa, irmão. Depois eu pedi a Jesus por que aconteceu aquilo, e ele me respondeu claramente, nitidamente, abençoadíssimo. Eu fui trabalhar com o diabo. Com ele, conversava com ele cara a cara. Você pensou um desviado da igreja? Só que muitas propostas que ele fazia, eu falei, não, isso aí vai me complicar. Mas eu vou te mostrar só um negocinho aqui para vocês, que o dia que eu decidi, que eu cortei o cabelo, meias vestes, que eu decidi ir na igreja, assim, voltar para a igreja, eu cheguei e a igreja lotada, era uma igreja muito grande, abençoada, com uma banda de música, um coral muito grande, a igreja de Betânia, era uma igreja muito abençoada, com a Corodaí. E eu cheguei e sentei no último banco. Eu já tinha falado para o pastor que eu ia reconciliar. Mas olha o que aconteceu, para você ver o que é a sutileza do inimigo. Quando o pastor pregou, abençoado, pregou a pregação, e só tinha eu aquele dia. Aí o pastor começou o apelo. Mas só que o pastor não sabia de uma coisa, que quando eu estava sentado ali, que terminou a pregação, que começou o apelo, o inimigo entrou pela porta e sentou junto comigo no banco. E eu estava com os braços assim, ó, nas pernas, e quando o pastor fez o apelo, ele me abraçou e chamou nos peitos, segurou. Agora pensam vocês, um braço dessa grossura, gelado, frio. Sabe o que aconteceu comigo? Eu entrei em êxtase. Vocês sabem o que é êxtase? Eu só sabia o que o pastor e os irmãos estavam falando, mas eu não mexia nem com a pálpebra do olho. Vocês querem saber? Fiquei assim, ó, estagnado. Vocês já sofreram muita tentação, mas vocês nunca sofreram uma tentação e nem queiram sofrer uma tentação dessa. Mas, porém, olha o valor da oração. E o pastor incomodou, fazendo o apelo, e eu não dava conta de me mover com nada. E o pastor fez o apelo. Uma coisa, irmão, naquele culto, era uma igreja alegre do poder de Deus, dos dons espirituais, profecia, alegria, tinha tudo naquela igreja, era uma igreja completa, um coral grande, uma banda de música grande, mas porém, naquele culto não teve um glória a Deus sequer. Com a presença, vocês acham que o inimigo não assiste culto? Vocês estão enganados. Sabe o que aconteceu? Naquele dia, tinha um presbítero, olha até hoje, o irmão Josias, em cima do púlpito, ele estava com a perna em cima do joelho, e estava ali orando. E quando o pastor estava perto de desistir de fazer o apelo, ele deu um pulo para cima em cima do púlpito e desceu. E foi lá onde eu estava. Quando chegou lá, ele pegou no meu braço e disse assim: aceita Jesus. Quando ele fez assim, irmão, o inimigo bateu lá no meio da rua. Sabe o que aconteceu naquela noite? Aí arrancou de dentro de mim aquilo tudo que era ruim, e entrou uma alegria, e eu já saí chorando, e ele me levou para frente, e desceu uma dinamite dentro daquela igreja, ninguém parava, glória a Deus, e profecia. Eu tinha sofrido uma febre amarela, que até o lençol ficava a minha marca. E naquele tempo não tinha medicina para o negócio de.
Aí quando eu estava no fundo do poço, que eu vi que eu estava emaranhado, igual o mosquito na teia de aranha com o inimigo, eu orei a oração do desviado dele e falei: Senhor, por que o Senhor não me levou aquele dia, quando eu tinha 13 anos? Mas depois o Senhor voltou a me responder, dizendo assim: olha, eu te levei e deixei acontecer tudo isso para você conhecer, para que você conhecesse o campo do inimigo, porque a área que eu vou te usar é uma coisa tremenda, e eu vou lhe dar também o espírito de discernimento. Uma coisa muito interessante no crente é o discernimento de espírito. Discernimento. Quem tem discernimento é uma pessoa que vive, ele sofre que com pedalura, luta, problema, mas ele tem uma meta. E Deus me fez conhecer o campo do inimigo. E Barra do Garça, Deus me usou tremendamente, há mais de 7 anos, só lutando no endemoniado. Nós desativamos, mas que foi de 6 a 7 centro espírita, e a coisa que Jesus foi convertendo aquele povo espírita, e nós vamos trabalhando. Macumbeira já correu em mim para pegar eu pela garganta, e ela ficou travada. Depois ela já estava lá orando conosco, lá na igreja. O negócio é travar, é conhecer o campo do inimigo. É conhecer, Deus me fez isso. E nisso, irmãos, casado, entrei na hora, casei em setembro, no final do ano, na vigília, o vigília no dia 1º, no dia 1º, o pastor já me colocou como primeiro tesoureiro daquela igreja, a Mãe Maria Helena. Eu não conversei, vamos ver a igreja. A Mãe Maria Helena, segunda tesoureira, e nós trabalhamos 10 anos como tesoureiro na igreja. Aí eu já ingressei também, 10 anos como tesoureiro, e já ingressei. Aí eu já entrei na banda de música, o maestro me ensinou música. A Mãe Maria Helena já era nata de música, ela tocava o trombone, eu fui tocar o primeiro sax, e nós tocamos, cantávamos no coral, e nós estávamos junto com o pastor em todas. De lá, Deus nos mandou de Betânia para Britânia. Isso era em Betânia. De Betânia para Britânia, de Britânia Cocalinho, Cocalinho Querência, Querência Canarana, Canarana Torixoréu, Torixoréu, Barra do Garças, numa grande congregação, Barra do Garças, Aragarça. Isso falando de uma congregação que nós dirigimos também na beira do Rio da Morte, eu e a minha esposa, onde nasceu muitos obreiros, e tem muitos pastores, cantor, jovem que não valia nada. Então hoje é pastor, missionário, tudo nós ganhamos lá na beira do Rio da Morte. Muita gente, muito milagre. E de lá o Senhor nos mandou para Torixoréu, Barra do Garça, Aragarça, Novo São Joaquim, Porto Alegre Norte, Querência, depois de 20 anos, Ribeirão Cascarilha, e agora nós estamos aqui no sítio por um pouco de tempo. Irmãos, dirigir igreja é privilégio, não é fazer obra não, é privilégio, é mais do que obra, mas só que eu não deixei de fazer a obra de Deus. O pessoal pensando, como que Deus faz as coisas? Agora esse dia um rapaz me chamou, um moço me chamou lá dentro da mata, e eu fui fazer um carregador dentro lá, busquei as estacas, e lá enquanto o pessoal está carregando a carreta para a gente ir dentro da mata, aquele senhor começou a fazer pergunta na Bíblia. Irmão, foi quase 2 horas. E eu falei, e não tinha outra pessoa para ter coragem de fazer a pregação para aquele homem, porque eu sei a fama dele, sei o que ele é, e nós falamos de Jesus, falamos do pecado dele. Eu falei, mas deu desse jeito. Então eu falei, você vai, se você não se converter, você vai para a taxa mais quente que tem lá no inferno. Foi tanto enrolado, falei, tá mesmo, mas só outra coisa, para te desenrolar, só Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré desenrola você. Mas você tem que quebrantar a tua carne, você tem que mudar de vida, você tem, mas é difícil. Então você escolhe. Irmãos, não é fácil. Fazer a obra de Deus, nós temos que fazer em todo lugar. Eu falei para os irmãos lá de Ribeirão Cascarilha, irmãos, eu estou parando de dirigir, mas parar de fazer a obra de Deus, não. Não. Aonde me convida, eu estou lá, firme. Agora eu vou ler a Bíblia com vocês. Senão eu fico dando testemunho aqui. Se eu for dar testemunho aqui,
por onde eu passei, todos os milagres que eu já vi, já ouvi, só Jesus mesmo para fazer isso. Quando eu estava ministrando ali no Petiador, Deus derramou um poder tão grande ali, tão maravilhoso, e Deus estava dando para um irmão um dom tão especial, mas ele duvidou. Porque sempre Deus me usa em profecia, quando Ele quer, Ele me usa, sabe? Mas só que eu preciso de um intérprete. Eu preciso de um intérprete. Quando Deus toma, que Ele me dá a profecia, eu preciso de um intérprete. E ali, Deus estava dando para o irmão a interpretação de toda a profecia que Deus queria passar para ele. Mas ele temeu. Entendeu? Sempre aonde eu vou acontece isso, quando Deus toma o ambiente, que os irmãos enchem do poder de Deus, aí eu deixo Deus trabalhar. Porque muitos obreiros têm medo de deixar Deus trabalhar, o Espírito de Deus, sabe? E se fica retendo que o Espírito de Deus. E tem uns que assim, quando a igreja alega, pega fogo, começa a tocar lá em profecia, aí eu já levanto, amém, 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 ó, da hora, vamos terminar. Sabe por quê? Medo de pegar, beijinha com faísca nele, ou ter um problema que Deus, quando começa a falar, meu irmão. E aí tem caboclo hoje que anda no medão de Deus falar com ele. Mas não gosta não. Ele começa a abafar o negócio e abafa ele e acaba com tudo. E o Espírito Santo ele manda no Espírito Santo. E o que está acontecendo nas igrejas é isso. É muitos mandando o Espírito de Deus. O Espírito de Deus não tem liberdade mais. Não pode fazer o que ele quer. Mas não é assim não. A obra de Deus é diferente. Eu posso até dar uma, sabe, Deus me usar aqui e começar, mas quando o Espírito de Deus começa, eu tenho que respeitar, porque quando Deus fala, a terra cala. A terra tem que calar. Você quer saber de uma coisa? Aqui não tem ninguém bom não, nós vamos ser salvos pela misericórdia de Deus. Você quer saber? Pensa o tanto que você é ruim. O tanto que a sua carne é prejudicial para você. Você tem vontade de ser um crente abençoado, mas todo dia que você chega perto de Deus, mais vontade você tem de ser perfeito. Sabe por quê? O que Deus está dizendo? Você vai ser salvo pela minha misericórdia. Você não é nada. Você é um lixo. Eu te achei lá no lixo. E tem muitos crentes que não deixou o tambor de lixo ainda. Deus tira ele lá do lixo e ele sai mendigando os tambores de lixo. Espiritualmente falando, eu estou falando aqui de Deus. Não vigia sequer, não tem temor de Deus. Eu não vim aqui falar, irmãos, o que vocês querem ouvir, não. Eu vim aqui falar o que Deus quer que vocês ouçam. Eu vim aqui falar o que Deus tem para vocês ouvir. Chama-na, subecovená.
irmão. Fique de pé, fique de pé. Tá bom? Tá gostoso? Porque aonde Jesus está, abre sua Bíblia, abre sua Bíblia. Abre sua Bíblia. Todo mundo abre. Ó, eu já tive um dia que eu estava ministrando assim, Jesus começou a batizar com o Espírito Santo. Eu parei e falei, Jesus toma conta. O Espírito Santo tomou conta. Por que eu não vou batizar com o Espírito? Aí apareceu tão bom. Aqui o texto que foi lido, irmão, no começo aqui, batei, dar-se-vos-á, não é? Rapaz, nós somos tão carnal, tão ruim. Você quer saber? Hoje é Deus. Jesus falou assim, bom é ou não é Deus. Jesus teve essa sabedoria. Bom é Deus. Então assim, mas Jesus é bom também, não é? Ele não quer ser bom não. Sabe por quê? Porque ele estava tomando o nosso lugar. Ele estava assumindo o nosso lugar. Bom é Deus. Eu vou ler. Deixa eu ler para vocês. Vocês estão de pé? Atos capítulo 1, verso 7. Oh Deus, cara. Oh, aleluia. Atos 1, capítulo 7. Eu vou ler os versículos aqui. Aleluia. Todos encontraram? Olha aqui o que está dizendo a Bíblia. Vocês acompanham com o Jóio, eu quero que vocês prestem bem atenção nessa leitura. E disse-lhes, não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e sereis testemunha tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o aos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste ir. Então voltaram para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, quer dizer, 1000 metros, e entrando, subiram ao cenáculo, onde habitava Pedro, Tiago e João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. E todos eles perseveraram unanemente em oração e súplica com as mulheres, a Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Amém? Olha, irmãos, o texto que nós vamos basear é aqui, ó. Os quais lhe disseram, varões galileus, por que está olhando para os céus? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o viste. Amém? Deus abençoe todos vocês santos. Muito obrigado. Você já sabe mais ou menos o tema do que vamos falar, já sabe mais ou menos, sabe? É a volta de Jesus. Vocês sabiam que o negócio está ficando meio difícil? Agora, eu lembrei de uma coisa agora. Graças a Deus que o mundo não acabou ontem. Graças a Deus que o mundo não acabou ontem. Não é assim que o povo está dizendo aí? Os tontos dizendo aí. Até eu acho bom dizer, né? Os tontos dizendo que o mundo ia acabar ontem. O fim do mundo. Vocês sabem onde é o fim do mundo? Quem sabe? Os jovens, vocês estudam, fazem faculdade, sabem onde é o fim do mundo? Não, lá onde eu estou morando. Vocês nunca foram lá? Por isso que eu falei lá, fim do mundo. Ninguém conta de fim do mundo. Já foi? Assim. Então, é o seguinte, irmãos, o mundo é infinito. Não tem fim, não. O mundo não tem fim, não. Quem conhece a Bíblia, né, vendo? Jesus está voltando. Agora sim, se eles falassem
que das portas que Jesus está voltando, e um povo vai desaparecer, e outros vão ficar chorando, lamentando, aí sim. E nós não falamos isso para as pessoas não, o pessoal não crê, não sabe também isso, meu pai da nossa mão. Ontem eu falei para os dois, eles falaram assim, o quê? Mas moço, esse cara assim está estarrecido de ver realmente falar. E nós falamos pouco da volta de Jesus. Mas aqui, ó, os irmãos lá no Monte das Oliveiras, esse cara Jesus, quando Jesus está dando as últimas instruções, você pensou que coisa? Aí esse viu, Jesus foi flutuando. Jesus foi flutuando e foi falando, né, assim, e Jesus vai subindo, e eles acharam tão bonito, e veio uma nuvem, irmão. Não é essa nuvem de chuva aí não, de gelo não. Não. As pessoas falam assim, Jesus foi envolvido numa nuvem, né? Não, peraí. É a nuvem da glória de Deus que vai vir para receber a igreja. É uma nuvem especial. É uma nuvem reluzente. Sei lá se é uma nuvem até banhada de ouro, né? Não nesse ouro nosso aqui. Um ouro diferente. Vai, ó, Jesus, a nuvem veio e o envolveu, não foi assim? E o ocultou, e ele foi ficar à destra de Deus. E os irmãos ficaram lá, todo mundo lá, tonto, olhando para cima, e não tirava a cabeça não, todo mundo ficou. Mas quando eles ouviram alguém chamando de atenção, eles não viram nem os anjos chegar não, eles estavam todos desapercebidos, curtindo tanto como a Jesus ter ido, né, assim? Jesus tinha falado tanto, e eles ficaram ali, sem saber o que era. Aí os varões chamaram, varões Galileu, e eles, dois anjos, varão vestido de branco, coisa mais linda, né, assim, ó, eles disseram, olha a mensagem, isso aqui é para nós hoje também, meus irmãos, é para falar nos cultos da igreja. Pois olha, esse mesmo Jesus que vocês viram subir, está vendo? Ele subiu, ele há de vir assim como vocês viram. Ele há de vir. Ele vem buscar os seus escolhidos. Irmão, aqui pega essa palavra buscar os seus escolhidos, não é no mundo não, é entre a igreja. Ele vai escolher no meio da igreja os seus escolhidos. Vai buscar, vai levar. Agora isso aí vai assustar o mundo, hein? Eu fico lendo a Bíblia e prestando atenção numa coisa, irmão. Aí me fala assim, mas a tecnologia, o avanço, tantos asfaltos, não sei para que, tantas essas coisas, Jesus está voltando, o mundo vai acabar mesmo, mas ele está falando, não sei para que fazer tanto asfalto, fazer tanta coisa, tanto isso, tanto aquilo, tal, e essas emissoras, televisão, não sei o que, não, tudo Jesus precisa disso. Precisa ou não precisa? Se vocês lerem Apocalipse, vocês vão entender, porque eu tenho um estudo, não sei se vai dar tempo de falar disso mesmo, porque não dá tempo. É o seguinte, olha, Jesus já sai de tudo. Até no milênio, vocês querem saber, as armas de guerra vai ser tudo transformado em arado, enxada, foice e facão e tudo é coisa para os pecuaristas trabalhar, vai ser uma fartura tremenda. Porque Jesus vai reinar, e você acha que vai reinar? Deixa eu ler com vocês alguma coisa aqui. Mas eu tenho um estudo aqui, eu vou só dar umas pinceladas em alguma coisa a respeito da vida de Jesus, porque tem muita gente que tem medo de falar do Apocalipse, tem ou não tem? Uma parte sobre ele vai falar do Apocalipse, eu não entendo. Eu não entendo aquele negócio de Apocalipse falar que a besta, não sei o que, uma mulher vestida de sol voou, a terra veio, engoliu, soltou um rio atrás daquela mulher e salvou o menino. Olha, eu não entendo nada, eu não entendo nada. Não entendo não. Se não tiver quem explica, não entende nada. Apocalipse precisa de muita graça de Deus, né? Esse dia um irmão falou assim, pastor Rezone, eu lecionando, porque quando eu leciono esse Deus conhece meus amigos, eu falo 2 horas, a pessoa não sente canseiro, não dá vontade de ir no banheiro, não dá vontade de comer, não dá fome, porque Deus tem nos usado assim também. Fala 1h30 e eles ficam assim, não pastor, fala 10 vezes não, eu falei 1h30, eu vou parar. Não, isso quando eu estou ensinando que Deus está me usando, entendeu? Deus está me usando. Então essas coisas atraem as pessoas. Olha aqui. Nos últimos dias, Deus tem revelado
os acontecimentos finais do planeta Terra. Esses acontecimentos estão registrados no livro de Apocalipse. Agora veja bem. O que é Apocalipse? A palavra Apocalipse deriva do grego Apocalipse, a palavra grega. Agora vem, por exemplo, o que quer dizer revelação. O Apocalipse foi revelado a Jesus Cristo, revelação de Jesus Cristo dada ao seu servo João, quando exilado na ilha de Patmos. O interesse de nosso Deus é que o futuro seja revelado ao seu servo. Isso porque estamos no tempo do fim. Ah, pastor, o senhor falou que não tem fim do mundo, agora o senhor está falando agora que nós estamos no tempo do fim. E agora, complicou a situação. Fim de quê? Fim de quê? Irmão, nós estamos no fim. Nós estamos no fim. Mas não é do mundo, não. Nós estamos chegando no fim da salvação de graça. Você lembra do ano 2000 que as igrejas encheu de gente de todo jeito, que eles tinham assim, aí tinha dizer que 1.000 passará, 2 inteirará, né? Assim, nossa, essa pregação incutiu o povo. Quando foi no passado milênio, as igrejas não, mas a igreja ficou abarrotada. Depois passou um ano, passou o povo, não veio não, né? Aí foi lá, sabe isso que o povo que não é constante, né? Não era constante, foi largando, mas não é que deu muito fruto, tá? Mas só que tem uma coisa, nós estamos chegando agora no tempo da friagem. Você sabia? De 2000 para cá, você está achando que a igreja está muito avivada? Nem. Nós estamos na conserva. Nós estamos na conserva. Agora Deus queria muito mais nesses últimos dias. Mas agora eu tenho um pensamento, não estou desafirmando nada na Bíblia, que quando tiver faltando segundos, não sei se eu vou errar nisso, né? Mas pode que Deus pode dar uma avivada na coisa, né, assim? Uma avivada. Qual é o avivamento? Irmãos, o avivamento é aquele que os apóstolos sofreram. Eles chegavam e falavam para o rei, falavam para todo mundo, e eles falavam, não, você vai morrer, não tem problema, eu quero morrer igual o meu Jesus, eu quero estar no tapete, a vontade deles é morrer para ir para o céu. E eles morreram e foram. Mas hoje os crentes falam, não, o céu é bom, mas quando adoece, já chega, pastor, ora por mim, que eu não quero morrer não. Meu Deus do céu, não é assim? Fala que o céu é bom para o outro, mas quando chega a hora dele, irmão, ele não quer ir mesmo. Ele faz campanha de oração, ele busca Jesus, ele fica humilde, irmão, põe o chapéu debaixo do braço. Ai, que crente, se conservasse assim. É verdade ou não é? É verdade. Eu já assisti muitos crentes, irmão, que era arrogante, depois Deus deu uma carcadinha nele, você ia visitar ele lá no leito de enfermidade e falou, irmão, como é que o senhor está passando? Irmão, tão bom não, me dava até o tom de voz, tão muito bom não, acho que dessa eu não passo, não, só, ora por mim, né? Por mim, irmão, Deus sabe controlar a gente, né, Deus sabe controlar os crentes, os seus, Deus sabe. Então a revelação, Apocalipse é a revelação, o tempo do fim, essa dispensação está findando, essa dispensação está findando, a sexta dispensação está findando, você sabia disso? E só finda com a volta de Jesus. Aleluia! E eu quero afirmar agora para vocês uma coisa, e Jesus está voltando. Você pode trabalhar, você pode lutar, pode adquirir, mas sabe de uma coisa, que você vai deixar tudo em breve. Nós vamos deixar tudo em breve. Aleluia, glória. Nós temos que trabalhar. Trabalhar é dom de Deus, irmão, sabia? Agora não com ganância. Com ganância já não é dom de Deus, não. Vamos lá. O livro de Apocalipse foi escrito
cerca de 95 depois de Cristo, o tema central desse livro é o Senhor Jesus Cristo, Ele é revelação na glória. Já nos 4 evangelhos, Jesus é revelação na sua humilhação. Quer dizer, os evangelhos revelou Jesus na cruz. Quando foi? O Calvário. Perdão de pecado, libertação da humanidade. Revelou, os evangelhos revelou Jesus no Calvário. Esse dia eu fiquei até preocupado, o irmão, um obreiro pegou e falou assim: irmão, se você pecar, irmão, não fica sem a ceia não. Toma a ceia, porque o sangue de Jesus perdoa qualquer tipo de pecado. Meu Deus, o sangue do Cordeiro, faltou bom. Aí eu tive a oportunidade de chamar ele, conversar com ele. Falei: não, faz isso não. O sangue de Jesus me perdoa no Calvário. Agora a Santa Ceia é para quem já está perdoado, santificado, abençoado, sem pecado. Se não, se eu falar isso, a pessoa peca e vem tomar ceia para perdoar, o mal vai cair no senhor, porque ele vai intoxicar, ele vai se arrebentar. Jesus disse que o pecado tem que ser confessado. Confessai as vossas culpas aos outros para que sareis. Aquele que confessa e deixa, não pratica mais, alcança a misericórdia. Aí tinha que ensinar, explicar, irmãos. Por quê? Por que o sangue de Jesus é do Calvário, a revelação do Calvário? Olha aqui. Ah, pastor, eu fui perdoado. Eu sei que Jesus, quando chama um lá do mundo, ele levanta a mão, faz assim. Irmão, pensa no sinal que traz a vida de um pecador. Quando ele faz assim: quem quer, pastor, esqueci, quem quer aceitar Jesus? Eu quero. Irmão, isso aqui é tremendo, e nós não avaliamos isso aqui. E agora, quando vem aqui à frente um pastor, ora, sabe o que a pessoa vai eliminar na vida da pessoa? Não é os pecados cotidianos, não, esse sai fora também. É que a pessoa dia a dia peca, falta, né? Não, é o pecado nato. Jesus veio abolir o pecado nato, porque o sangue de animal só cobria pecado, mas não eliminava. Agora o sangue do Cordeiro Imaculado, que é Jesus Cristo, ele veio e limpou o pecado nato. O que é pecado nato? É o pecado que veio lá de Adão e Eva, da queda, que está impregnado da nossa natureza, vindo de pai para filho, de neto, bisneto, e vem o trem, vem para longe. Mas quando chega Jesus, parou. Chegou no sangue do Cordeiro, parou. O pecado nato. O sangue de Jesus não cobre o pecado nato, não. Ele elimina, ele lava. Pode ser do jeito, a cor que for, fica mais alto do que a branca. Fica ou não fica? Aí vem lá do Calvário. O Calvário veio para isso. A revelação dos evangelhos, dos 4 evangelhos, veio para revelar Jesus do Calvário. Agora, Apocalipse vem para revelar Jesus lá na glória, para onde nós iremos junto com Ele. Deixa eu falar uma coisa para vocês. E vocês acham que Jesus não está com vontade de inaugurar o trono dele? O trono dele está vazio ainda, meus amados. Na Nova Jerusalém está vazio, o trono de Jesus está vazio. Ele olha lá no trono e fala: mas eu só posso inaugurar esse trono com a minha noiva, a minha eleita. Vocês podem ver o que nós lemos aqui? No texto que nós lemos aqui, diz assim: ó, ele foi e está à direita do Pai, no trono que ele estava antes. Mas quando a igreja chegar lá nas bodas, que é 7 anos de festa, sabe o que vai acontecer? Vai ser a maior inauguração de todos os tempos. Aí Deus vai inaugurar o trono de Jesus, e ele vai tomar assento no trono junto com a sua noiva. Apocalipse vai revelar isso aí. Agora você acha que foi fácil? Eu não vou nem perguntar quem gostaria aqui de ser usado por Deus. Sabe por quê? Porque todo mundo vai levantar a mão. Se eu falar: quem quer ser usado por Deus?
Nem espera eu acabar de falar. Todo mundo levanta a mão. Não sabe nada a ver do que ele está falando. Ele chamou uma coisa para vocês. Tem um preço. Os dons não é compra com dinheiro, mas fazer obra de Deus tem um preço a pagar. Ei, desde quando eu casei, que eu e a Maria Helena assumimos há 30 anos atrás, bem dizer, este ministério, junto com os pastores, nós nunca tivemos uma vida fácil. Vocês querem ver a primeira prova que Jesus nos passou? A Maria Helena foi ir morar, fazer os exames, estava gestante do Geel, 8 meses e pouco, gestação. Faltava um pouco para chegar em casa, eu falei, fica quieta lá que eu vou te buscar de carro. Ela pegou carona no CVT, mas outra colega estava agoniada, você pensou? Mulher com a barrigona subiu no CVT. Aí quando a outra subiu, agasalhou, e antes dela agasalhar, a carreta atrás, com 5 tambores de óleo em cima, e o tratorista era meio naval, soltou a embreagem, a minha esposa caiu de porta em cima do cabeçalho da carreta. Olha o que aconteceu. Caiu no chão, a carreta dobrou ela em cima da barriga, a carreta subiu até aqui, rasgou o vestido, aí o tratorista debreou, voltou para trás, a bolsa arrebentou, ficou toda molhada no chão. Perdão, não foi do Gel não, foi da UENS, desculpa, eu estou platinando aqui, o fato do Gel foi outra coisa, depois eu. Aí o que aconteceu? A menina ficou morta no ventre da minha esposa. Medicina, voltar para o médico, que jeito? Já começou aí, irmão. Sabe por quê que eu fui pensando? Primeiro, para a pessoa ser usada por Deus, ele tem que conhecer Deus. E só conhece aí. Tem que conhecer Deus primeiro. Tem que andar com Jesus primeiro, conhecer Ele, para depois ser usado claramente por Ele. Mas tem uma coisa, Deus providencia, Ele te aprova, vem a prova e depois você é aprovado. Naquele dia, meus amados, a minha esposa chegou gemendo, tomou um banho, deitou, toda quebrada, toda machucada. A menina parou de mexer, morreu. Mas Deus mandou um missionário naquela igreja nossa, aquela noite. Eu nunca mais vi, não sei quem. E o pastor, ele foi lá com o missionário. Chegou lá o missionário de muito longe, orou conosco, orou com a minha esposa, ungiu ela do pé à cabeça. Sabe o que aconteceu? A menina reviveu e ela voltou normal, não precisou de ir no médico. Daí 20 dias ela foi fazer a cirurgia. Chegou lá, contou para o médico o que aconteceu. Quando o médico cortou, fazendo a cesárea, o sangue voou no teto. A menina está dentro da bolsa de sangue. É milagre ou não é? Então aí nós começamos a conhecer o nosso Deus. Finalizando agora. Vocês acham que é fácil? Por que eu deixei de dirigir a igreja? Porque eu quis? Não. Eu tenho vigor ainda. Mas minha esposa, por acumular muito serviço, porque na obra de Deus eu dirigia, pregava na praça, 2 vezes por semana eu estava numa caixa de esquina em esquina, em Barra do Garça, Saragaça, pregando a palavra de Deus. E tem uma coisa, eu fui mestre de obra da Catedral do Barra do Garça. Quem conhece a Catedral do Barra do Garça? Quem conhece lá? O Geel começou com 14 anos, fez toda a ferragem daquele monumento. Eu fui mestre de obra de 3 anos e pouco, até deixar pronto, na inauguração. Dali nós fomos para o Paragaça, fizemos outro prédio, a coisa mais linda. Lá eu já pus o Geel para ser o mestre de obra, novinho, cara recém-casado. Então eu disse, aí é 2 funções. Eu tinha que pregar na praça, dirigir a igreja, atender os convites de preleção, e ainda estar às 6 horas da manhã, até às vezes 6 horas da tarde, no pé do eito, sendo mestre de obra. De muitas construções, fora muitos campos que nós fizemos, muitas construções. Então Deus nos chamou com dupla ou tripla função na obra. E Deus me honrou, irmão. Tudo que eu punha na mão, Deus fazia prosperar. Tudo Deus fazia prosperar e faz prosperar. Vocês acham que eu estou lá no sítio e Deus está fazendo me prosperar? Eu estou vendo a mão do Todo-Poderoso na minha finança, na minha família.
108 vozes, vários conjuntos da igreja. Ela funcionava do que era música, né? Sabia tudo do conjunto. Eu dando aula de música e ela regendo tudo. Aí o que aconteceu? Ela estafou. Nós achamos que nós ia fazer, levar o povo tudo para o céu, sabe? Nós ia dar conta de tudo. E ela estafou, quer dizer, estressou, e veio uma estresse cansativa. Do Porto Alegre começou ela ficar depressiva. Sabe quantos anos ela ficou depressiva? 7 anos. Por último, levava em banho, o médico falava assim: ó, essa mulher é o seguinte, ela vai ficar jogando pedra nos outros, vai cair e morrer, ou morrer, cair e morrer, ou vai ficar jogando pedra nos outros. Doutor, nenhuma dessas coisas vai ficar. Eu estou falando, você quer saber o que? Não, não quero saber. Mas o meu Jesus disse que não vai. Ficou eu sozinho, falei que não. Não vai. Olha que deram 7 anos ali no sítio, depois de um ano aí. Deus manda lá, pastor Raimundo Nonato, CA de Serra, lá na minha casa, o qual eu estou lecionando na igreja, na congregação lá já há mais de 2 anos. Deus me mandou ajudar eles. Chegou lá, fez uma visita, na hora de nós orar, era na mesa. Deus manifestou. Você sabe o que é manifestar? Você sabe o que é você engrossar assim e subir um nó na garganta e você dá vontade de chorar e todo mundo começar a chorar, e o pastor começou a colocar a mão na minha esposa e começou a repreender e orar, e minha esposa foi curada para a glória do Senhor. Cadê? E ela estava, sabe de jeito? Nós chegamos no fundo do poço. Ela já estava assim. Chegava um conhecido, congregou conosco, disse: que é o fulano de tal? Não sei quem é, não. Quem é? Filho? A filha do fulano? Não conheço, não sei não. Estava acontecendo como o médico falou. Ela está perdendo o líquido da coluna que forma o neurônio da mente. Você entendeu? Mas só que Jesus sabe tudo. Jesus sabe fazer tudo. Deus sabe fazer tudo. Eu me lembro, irmãos, eu falei em conhecer Jesus. Eu lembro em Canarana, em 88, 89, aí, eu não era o vice, eu estava ajudando o pastor Zé de Abreu, na 7, e ele me deu, mas como eu estava falando, arrochando demais, ele me deu posse 3 quilômetros, lá no final da cidade, mais de uma árvore. Eu levantei uma congregação, para não crescer o grande demais, sabe? Deus ajuntou o povo lá e tal. E aí, quando o negócio estava bom, rendendo mais do que a sede e a coisa da água, eu chego para o pastor lá. Irmão, eu vou te levar para a sede, para ser meu vice. Olha, a ideia, eu não sei experiência muito. Eu falei: não, pastor, eu vou não. É o seguinte, o senhor é muito lento, e eu comigo assim, eu frito aço. E o senhor é lento demais. Mas ele era muito humilde. Ele falou assim, não, vamos morar. Tudo bem, vamos morar. Olha, começa a ter experiência com Deus, é assim. Aí nós fomos orar. Meu Deus, eu não quero ir lá para a sede. Eu não quero ir. A gente não faz o que quer, depois que entrega, a gente não faz o que quer. E um certo dia, 3 horas da manhã, eu estava no meu leito, dormindo, aquele sono assim pesado, que eu estava trabalhando na porção. Tive uma visão. Chegou 2 anjos no pé da cama, na minha cama. Olha como uma coisa nítida. Aqueles 2 anjos chegou no pé da cabeceira da cama. Eu saí do meu corpo, fiquei em pé na frente deles. Um deles virou para mim e falou assim: nós viemos te buscar. Aí eu emudeci. Falar o que agora? Veio me buscar. Aí o outro que estava lá falou assim: mas tem uma coisa, se você for lá para a sede, nós vamos te deixar, mas se não tiver lá. Eu falei: fechado, quem que tu quer? Eu não vou. Não falo com você que o crente fala que você amou e a coisa é cumprida? Mas não, eu vou. Mas o crente, irmão, sendo usado por Deus, tendo visão de Deus, nós somos tão limitados que nós somos duvidosos demais. A dúvida é o inimigo. O medo é o pior. Não vou falar incredulidade não, que é outra heresia na nossa vida. Aí eu acordei daquele sono, corri para a Maria Helena, e o pior é que eu vi a Maria Helena deitada na cama também. A visão foi nítida.
Eu falei, meu Deus, acordei assim, meu Deus, depois que eu falei, pá, o trem hoje pegou, agora é sério, hein? Aí eu falei, Jesus, se essa visão for do Senhor mesmo, ó, o pastor só vem aqui 6 horas da tarde, eu quero ele hoje aqui 6 horas da manhã, e os anjos para lá, foi acordar o pastor. Irmão, eu dormi, outra uma dorminha, tá? Quando eu acordei, levantei para ir para o serviço, cedinho, 6 horas da manhã. Quando eu fui sair da área, para entrar no banheiro, eu escutei do cascalho, tchau, que eu o pastor saindo. Rapaz, você levantou cedo? Eu falei, meu Deus, ele não sabe de nada. Os anjos foram para lá acordar um homem. Aí ele riu, sorriu, falou, e aí, você vai dar certo ou não vai? Eu falei, que é meu ruim, eu vou sim senhor. Vou sim senhor. Aí ele virou para mim e falou assim, rapaz, quem eu ponho aqui? Eu falei, põe meu vice, irmão Fernando, é muito abençoado, põe ele aqui. Ele falou, que dia que a gente passa a igreja? Ele falou, hoje, às amanhã, não sabe amanhã, domingo. Quando foi domingo, meia-noite, eu já estava lá no fundo da sede, sendo vice da igreja. Aí o pior, que a prova vai sempre seguindo. Chegou lá, o pastor ficou feliz mais de eu ir, né, aceitar ser vice. Aí chegou o dia, aí ele me apresentou para a igreja, e tal, aí pôs eu em pé, e falou assim, os irmãos agora estão felizes, a igreja grande, muita gente, vocês estão felizes, agora o pastor Gesônio é o meu vice, é o vice nosso aqui da igreja, vocês estão felizes, diga amém. Aí ele virou para mim e falou assim, e aí pastor? Falou, eu sou o vice, pronto, acabou. E para lá eu não quero voltar mais, porque o negócio é sério. Irmão, aqui foi prova, mais uma prova. A igreja não me rejeitou, não. Era uma prova, o pastor e outra prova para mim. Agora, pensa o quanto Deus me usou lá daquele homem. Glória a Jesus. Pensa quantos sábados nós passamos das 6 às 6, jejuando, sem comer e sem beber, e sem tirar o pé do tempo assim, Deus derramando poder, dando dons espirituais, outra cura maravilha, os enfermos entravam e saíam saltando, os leprosos saíam curados, o canceroso entrava e saía curado para a glória do Senhor, até as crianças tinham dom. Das 6 às 6 eu falo, irmãos, vocês não vão sentir fome nem sede. Irmão, ninguém sentia fome nem sede, porque Deus é o alimento. Vocês sabiam? Vocês acham que Moisés ficou 40 dias sem comer e sem beber? Não era sustentado pelo poder de Deus? Agora tem uns charlatão por aí que começa a ensinar. Até na nossa igreja tem uns obreiros que tem carne demais e fala assim, não, tem o jejum parcial agora, não. Você não pode comer a carne. Aí o irmão falou assim, pastor, virou para mim e falou assim, pastor, nós estamos agora num propósito lá na nossa igreja, irmão. Pensa que coisa boa. Eu falei, o que é, irmão? Conta para mim, coisa boa eu quero aí. Ele falou assim, irmão, nós fizemos um propósito agora com os irmãos, todo mundo, nós fizemos fechado mesmo. 30 dias sem assistir televisão, todo mundo. Aí me desanimou. Eu falei, irmão, o que adianta ficar 30 dias sem assistir televisão? Depois você volta a comer ela com tripa e tudo. O que adianta? Mas não, irmão. Põe regra na tua casa. Põe limite nos teus filhos. Ensina. Ensina para eles. Põe limite, põe regra. Mas não põe essa bobeira, não. 30 dias sem comer carne. Vai caçar o que fazer, irmão? Irmão, no parcial, seguinte, irmão, você só toma um caldinho, come uma maçã, tal, você tá. Você sem comer maçã, sem caldinho, sem nada, não vou ver. Conversa, pai. Isso aí é o charlatão que estão inventando. Isso é heresia, irmão. Heresia. Você pode ver um jejum bíblico. Ah, pastor, jejum bíblico é ficar
ficar sem comer e sem beber. Não é nada, isso já foi abolido. Deus não quer saber de negócio de ficar passando fome também não. Vocês concordam comigo? Abre sua Bíblia, Isaías 58. Abre sua Bíblia, Isaías 58. Vou mostrar uma coisa para vocês. Vocês nunca leram isso aí, leram, mas não prestou atenção. Isaías 58. Achou? Então leia aí. Você é mais bom ver Deus, é mais novo, tem as vistas boas. Começa no primeiro aí, e onde eu mandar separar, separa. Isaías 58. Clama em alta voz, não te detenhas, levanta a voz com a ovelha, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e à casa de Jacó os seus pecados. Todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós, e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma, e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento, e requereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais, e para dar punhadas impiamente. Não jejueis como hoje, para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria esse jejum que eu escolheria, que o homem um dia aflige a sua alma? Que inclina a cabeça com um junco e estenda debaixo do teci pano de saco grosseiro e cinza? Chamarias tu a isso jejum? E dia aprazível ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixe livres os quebrantados, e que despedace todo o jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto, recolhas em casa os pobres desterrados, e vindo o nu o cubras, e não te escondas daquele que é da tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá: eis-me aqui. Acontecerá isso se tirares do meio de ti o jugo, e o estender do dedo e o falar de verdades. Vocês entenderam, irmão, direitinho qual é o jejum agora? Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Velho Testamento é a alicerce, o Novo é a construção, é ou não é? Tem coisa no Velho Testamento que foi abolido, outras não, outras são perpétuas, vai até a eternidade. Eternidade. Agora, olha aqui, a lei de Moisés veio até os profetas, foi ou não foi? Até os profetas, a lei de Moisés. A lei de Moisés, quando uma pessoa adulterava, tinha que matar a pedra, é ou não é? Matar a pedra, tinha que apedrejar e matar. Essa é a lei de Moisés. Agora deixa eu falar uma coisa para vocês. Romanos 8:2 diz assim: porque a lei do Espírito em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Amém. A lei do Espírito em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Qual é a lei do pecado e da morte? A lei que durou até Moisés. Porque quem pecado e adultério tinha que morrer. Agora a lei do Espírito fala assim: os discípulos falaram: Senhor, falando a respeito do adultério, Jesus falou para eles assim: não, agora eu digo uma coisa, a lei do Espírito é uma coisa diferente. Quem olhar para uma mulher e cobiçar ela no teu coração, já cometeu adultério com ela. Essa é a lei do Espírito. Eles estavam achando a lei pesada demais, né? Você falou, mas a lei do Espírito. A lei do Espírito. E nós estamos vivendo, não é a lei de Moisés, não. Nós estamos vivendo a lei do Espírito. Em Cristo Jesus, me livrou da lei do pecado e da morte. Eu não ia falar da lei, mas estou falando aqui.
A lei. Agora o jejum, qual é o jejum verdadeiro hoje na lei do Espírito? Você, olha aqui, você ficar até cedo, até meio-dia sem comer, é bom, sem comer nada. É bom, que alivia o estômago, é saúde. O jejum é sadio, você sabia? Você tirar um dia para jejuar, é sadio fisicamente. Mas só que aqui Isaías, o Espírito de Deus tomou Isaías e disse assim: vocês acham que esse jejum de vocês caiu o dia inteiro rasgando as vestes, dilacerando a alma, chorando, sem comer, sem beber, isso adianta? Não adianta não. E deixando os oprimidos sem assistir, sem pregar a palavra. Você que não está dando assistência para as viúvas, para os pobres necessitados, e você diz: esse não é esse jejum que eu estou requerendo hoje, não. O verdadeiro jejum é quebrar o jugo, a atadura do jugo. O que é jugo? O que é canga? Jugo é canga. O que é? É quebrar aquilo que está cangando você com uma coisa que não é de Deus. Quebra essa coisa, quebra essa canga, fica livre para Jesus, canga com Jesus, aí agora a coisa vai dar certo. Essa é a lei do Espírito. O jejum verdadeiro está aqui, Isaías 58, agora na lei do Espírito. Agora Moisés, Elias, eles lá jejuaram 40 dias sem comer e sem beber. Que coisa boa, hein? Que testemunho, que coisa. Eu fico assim, fascinado com isso. E será que Jesus pode fazer isso hoje? Ou pode ou não pode? Pode ou não pode? Se você fizer um propósito fielmente diante do Senhor, e você for sentindo bem, irmão, você fica 3, 4 dias sem comer, você não sente fome, não sente fraqueza, você não sente vontade de apetite, não sente nada. E tem uma coisa, em Canadá, eu falo para os irmãos agora: vamos embora para casa às 6 horas, que daqui meia hora todo mundo está com fome. E era verdade, daí meia hora em casa todo mundo está com vontade de comer. Mas antes não. Porque nós falávamos na palavra, segundo a palavra, e Deus confirma. A melhor coisa está no plano de Deus. Fora do plano de Deus, nada dá certo. Nada dá certo. Não dá para eu falar aqui. Fala 5 minutos. Vamos agradecer. Né? Irmãos, deixa eu falar para você, Jesus está voltando. Pode saber disso, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E sabe de uma coisa, nós estamos, quando Jesus enfatizou uma coisa, que eu quer dizer, olhou para esse e falou assim: olha, o mundo jaz no maligno. Quer dizer, jaz e você vai ver as coisas desinvestando, né? Desenfreando. Jaz, quer dizer, é logo vocês vão ver a coisa desinvestando. Irmão, imagine hoje que jeito está o nosso mundo. Para e pensa que jeito está o nosso mundão. Está fedendo ou não está diante de Deus? E o sal, a sorte é o sal. Quem é sal? Somos nós, a igreja. O salzinho que seja fraco, mas está salgando, né, viu? Está temperando. O sal que seja fraco. Jesus foi muito enfático em dizer isso aí. Se o sal for insulso, para nada presta você ser pisado pelos homens. O que é ser pisado pelos homens? Uai, irmãzinha, você é crente? Eu não sabia que crente fazia um negócio desse, ó. Sal insulso. Aí chega o outro e fala assim: não, mas lá tem um crente perto de mim, mas pensa num cabo no céu, ruim para pagar, caloteiro. Sal insulso. Jesus falou disso aí. Falou ou não falou? Mamãe, é tão bom quando você ouve alguém falar assim: rapaz, não, eu tenho um vizinho em casa, ô crente abençoado. Aí é sal que está salvando. Mas tem uma jovem que trabalha lá em casa. A jovem abençoada. Quando ela começa a cantar, eu sinto até arrepio. Ela canta aquezinho maravilhoso. Que coisa boa. Lá no serviço. E todo mundo quer uma crente para trabalhar no serviço. Porque uma crente deu um bom testemunho. Não é assim? Mas tem lugar que você chega e fala assim: é crente? Não, vai embora, não quer crente aqui não. Mas por quê? Por quê? Eu estava no Querência um dia, irmão, e daí ia para Canarana, e naquele tempo era difícil, mais de 87, pensa dificuldade.
Apareceu um caboclo lá e eu mais um rapazinho pegando carona na beira da na mata. Apareceu um moço e veio toda a serraria, bem onde nós estávamos no trevo. O Espírito falou assim: esse aí vai te levar. Mas cuidado e vigia. Meu Deus, e aí ele parou, falei: o senhor vai para Canadá? Não, eu vou só aqui nessa área, eu vou sim. O senhor me leva? Leva. Foi lá, a hora que ele veio, eu falei para o menino da vida, vamos limpar os pés. Tinha lama, aí eu lavei os pés, lavei o sapato e tal. Aí quando ele encostou o focinho dele, novinho, encostou, falou assim: ainda bem que você é inteligente, hein? Limpou os pés. Falei: bom, meu Deus, que o Espírito Santo avisou. Aí o menino entrou atrás, eu entrei e nós vamos. Ele andou 10 quilômetros dentro da mata. Ele deu uma olhada assim e falou: rapaz, você parece que é crente. Eu falei: não, eu sou cristão, graças a Deus. Eu falei: ah, tá mal, você é uma desgraça mesmo. Aí eu gelei, aí lembrei que o Espírito Santo tinha sussurrado no meu ouvido. Falei: rapaz, se eu soubesse aquela hora que você era crente, eu tinha passado esse carro em cima de você. Aí eu comecei, só no Espírito Santo de Jesus tem poder. Eu não quero ficar aqui nessa mata, eu não posso ficar aqui nessa mata. Nossa, o menor é desse tamanho. Ele falou assim: agora dá vontade de largar aqui nessa mata. Eu sangue de Jesus. Falei: meu Deus, que luta, que coisa, meu Deus. Aí eu falei: sai dele, Satanás, sai. Falei: baixa, sai dele, Jesus está mirado. E aí só o pensamento: sai mirado, tira o Satanás desse homem. Mesmo se for, bom, fiquei crente que eu vou te falar, mas pensa no crente abençoado, filho. Aí, quando chegou lá na frente, eu falei: não, mas aí eu fui conversando com ele devagarzinho, o moleque começou a dar umas coisas, eu fui na perna do menino, o menino queria brigar com o homem. Aí eu, foi indo, irmão, quando deu uma certa distância, aí eu vi que o homem ficou liberto. Aí, graças a Deus, o homem ficou liberto. Aí ele foi me contar as histórias dos crentes, do que os crentes tinham feito com ele lá na região de Campinato. Ele me contou, ele tinha razão, né? Tinha razão. Aí ele me contou tudo. Aí quando chegou lá em casa, ele foi lá para casa, tomou café, me levou lá no fundo da igreja, lá na sede, tomou café, ficou amigo, tudo. Não até o demônio sair daquele homem, eu passei os apuros, mas Jesus me socorreu para a glória do seu nome. Uma prova é difícil demais, mas quando a gente vence, a gente é aprovado. É ou não é? E Deus estava na iminência de me usar, como me usou naquela época, tremendamente. Obra grande. Então, quando chegar essa coisa na sua porta, tenha calma, confia no Senhor, ora Espírito, clama pelo sangue de Jesus, e você terá a vitória no nome do Senhor. Quando ele está batendo na tua porta, vai, olha aqui, irmão, você sabe o que está mais matando os crentes hoje? É a murmuração. Murmuração. Quando vem a prova ou enfermidade, uma coisa, em vez dele fechar, quietar, entrar no quarto e falar só com o Senhor, e o Senhor exaltar ele publicamente, ele sai de casa em casa reclamando: ah, que eu não aguento essa enfermidade, esse trem me pegou, o diabo está contra mim, até Deus está permitindo uma prova, e ele começa a falar heresia, e a murmuração matou o povo de Israel, dele ser todo, só o pessoal mais novo que entrou lá na terra de Canaã. E é só a geração nova, né, assim? Os remanescentes. Mas olha, hoje a igreja também tem muitos morrendo na estrada. É porque quando vem Deus vai testar ele para usar, para fazer dele um grande homem, uma grande mulher na sua presença. Aí ele começa a murmurar e falar coisa que não pode, e o Espírito de Deus entristece e é extinguido da sua vida, e ele fica só. Aí fica. Ele fica só. Murmura não, irmão. A Bíblia diz que quando a coisa apertar, entra no teu quarto, fecha a tua porta atrás de ti, dobre o teu joelho sem ninguém saber e fala